Vem cá jogar! Eu sou a Ká e hoje é dia de xadrez, o clássico dos clássicos. Neste vídeo, primeiro vou te apresentar as regras do jogo de xadrez, detalhando a movimentação e a captura de cada peça. Depois te apresento uma partida completa que aconteceu em 1854 e ficou conhecida como a Imortal de Andersen. E por último, te dou várias dicas de como construir a sua versão customizada do jogo de xadrez. O tabuleiro do jogo de xadrez possui 64 casas de cores intercaladas. Geralmente são casas brancas e pretas ou casas claras e escuras. São 16 peças para cada jogador, também de cores claras e escuras. Eu estou mostrando aqui minha versão customizada e com ela vai ficar mais fácil de você visualizar e entender os movimentos e capturas. Cada jogador tem 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma dama e um rei. O objetivo do jogo é dar xeque-mate no rei do adversário. O xeque-mate acontece quando o rei está em posição de ser capturado, está em xeque e não pode escapar da captura. No início do jogo, o tabuleiro de xadrez é disposto de forma que cada jogador esteja sentado em frente ao outro e tenha a casa de cor branca ou de cor mais clara no canto inferior direito. Colocamos as peças de fora para dentro. Na primeira linha próxima ao jogador, do lado de fora, colocamos as torres. Depois vem os cavalos. Em seguida, os bispos. A rainha fica sempre na casa da mesma cor da peça, ou seja, rainha clara fica na casa clara e a rainha escura na casa escura. A casa que sobra é do rei e o rei fica sempre na cor contrária, rei claro na casa escura e rei escuro na casa clara. E agora colocamos os peões na segunda linha de cada jogador. As jogadas são alternadas entre os dois jogadores. O jogador das peças claras sempre começa. Um turno consiste em mover uma peça uma vez. Só podemos ter uma peça em cada casa do tabuleiro. Com exceção do cavalo, as outras peças não podem se mover através ou saltar qualquer outra peça. As peças são capturadas quando movemos corretamente uma peça para a casa ocupada por uma outra peça do adversário. Quando uma peça é capturada, ela é eliminada e removida do tabuleiro. Há 6 tipos de peças e cada uma delas tem uma maneira de se movimentar. Os peões movem uma casa para frente, sempre em direção ao adversário. Mas se é a primeira vez que o peão está sendo movido durante o jogo, ele pode se mover 2 casas para frente. Os peões capturam outras peças ao andar uma casa diagonal à sua frente. Se um peão chegar ao outro lado do tabuleiro, ele pode ser promovido, ou seja, pode ser trocado por qualquer outro tipo de peça. Normalmente pela rainha, e sim, podemos ter mais do que uma rainha para o mesmo jogador. As torres podem mover qualquer número de casas, na vertical ou na horizontal. Elas podem ir para frente, mas também podem voltar para trás. E não podem pular nenhuma peça, mas capturam a primeira peça adversária que estiver na direção que for movimentada. Os cavalos se movem em forma de L, movendo 2 casas, vertical ou horizontal em uma direção e depois mais uma casa em um ângulo de 90 graus. Estou marcando aqui todas as casas possíveis para o cavalo chegar. São 8 no total. Mas se o cavalo estiver em uma das bordas, ele consegue chegar em apenas 4 casas. E o cavalo salta sobre qualquer peça no caminho e captura qualquer peça do adversário em sua posição final de movimento. Os bispos podem mover qualquer número de casas na diagonal. Um bispo de cada jogador se move nas diagonais pretas e o outro nas brancas. E eles capturam qualquer peça do adversário que estiver na direção que foi movimentado. A rainha pode mover qualquer número de casas em qualquer direção, na diagonal, na horizontal, na vertical, ir para frente, para o lado, para trás. E ela captura a primeira peça adversária que estiver na direção que foi movimentada. O rei só pode se mover uma casa por vez, mas em qualquer direção.
E o rei nunca pode se mover para um cheque, ou seja, ele não pode cometer suicídio. Sempre que um movimento resultar diretamente na ameaça do rei adversário, ou seja, se nenhuma ação for tomada no próximo turno o rei será capturado, o jogador atacante deve dizer cheque. O adversário deve então usar seu turno para proteger o rei, ou movimentando o rei para uma casa diferente, ou movimentando uma peça para proteger o rei, e a terceira opção é capturar a peça que está ameaçando o rei. Mas se o movimento ameaçar o rei e não for possível protegê-lo, o atacante declara checkmate. O jogo termina e ele vence. Além da promoção do peão, há dois outros tipos de movimento único. O primeiro é o roque, que envolve um rei e uma das torres, e que pode ser grande ou pequeno. Grande quando usamos a torre que fica do lado da rainha, e pequeno quando usamos a torre que fica do lado do rei. No roque, o jogador move seu rei 2 casas na direção da torre, 1, 2, e em seguida move a torre para o outro lado do rei. O roque grande seria o rei 1, 2 e a torre para cá. Mas há algumas condições para o roque acontecer. Primeiro, o rei e a torre que vão participar do roque não podem ter se movimentado nenhuma vez durante o jogo, mesmo que o movimento tenha sido apenas de ir para frente e para trás, voltando para sua casa original. A outra condição é que entre o rei e a torre as casas estejam vazias. E a terceira é que o rei não pode passar por cheque enquanto está rocando, então para este lado não poderia acontecer o roque. O segundo é o chamado de en passant, uma expressão francesa que significa de passagem ou na passagem. Esse é um movimento exclusivo do peão e acontece de peão para peão. Se um peão sair 2 casas em seu primeiro movimento e, ao fazê-lo, cair ao lado de um peão adversário, o outro peão tem a opção de capturar o primeiro peão em en passant, mas deve fazê-lo no próximo turno, caso contrário, perde a oportunidade. Para capturá-lo, o peão deve mover uma casa para frente na diagonal, como se estivesse pegando o peão que está passando pela casa. Como disse no início do vídeo, vou usar como exemplo a partida chamada de A Imortal de Andersen, jogando com as brancas, e Kieseritzky, jogando com as pretas. Primeira jogada e a resposta do outro peão. Branca, o peão 2 casas, e acontece a primeira captura. O bispo sai aqui na diagonal e a dama já sai aqui, ó, atacando o rei, dando cheque. As brancas têm que se livrar do cheque, o rei então foge. O peão ataca o bispo, mas o bispo captura o peão. O cavalo de pretas aqui sai em L. O cavalo de brancas sai em L, atacando a dama. A dama recua. Esse peão sai só uma casa, dando liberdade para o bispo poder capturar esse peão aqui. O cavalo se movimenta em L, esse cavalo também se movimenta em L e a dama vem aqui para atacar o cavalo. O cavalo aqui foge em L, ó, ele passa por cima das peças e não captura ninguém. O peão agora aqui ataca o bispo, a torre se movimenta aqui para essa casa. O peão aqui captura o bispo, peão capturando na diagonal. Esse peão aqui sai 2 casas atacando esse cavalo foge. Esse peão agora sai 2 casas atacando a dama e a dama foge. Esse peão anda mais uma casa de novo atacando a dama e a dama foge novamente. Agora a dama vem para essa casa e esse cavalo aqui retorna. Esse bispo captura o peão e ainda está atacando a dama. A dama foge. O cavalo aqui sai em L. E esse bispo sai aqui, na diagonal, parando nessa casa. O cavalo, ó, se movimenta em L, passa por cima do bispo, mas não captura ninguém, parou numa casa vazia. E ainda ameaçando a dama. A dama foge dessa ameaça e ainda captura este peão. Esse bispo aqui agora vem aqui na diagonal e a dama captura a torre. Repare que ela está dando cheque aqui. O rei foge e o bispo captura a torre.
Esse peão aqui avança, esse cavalo vem para essa casa, esse cavalo vai capturar esse peão e ainda dando cheque no rei. Mas o rei foge. A dama vem para essa casa, deixando o rei em xeque. Só que o cavalo sai e captura a dama. E agora vai acontecer o checkmate. O bispo vem para cá na diagonal atacando o rei. Vamos ver por que não é possível proteger o rei. O rei não pode vir para cá, pois está sendo ameaçado pelo cavalo. Não pode continuar aqui porque está em xeque. E também não pode se movimentar para cá, pois estaria em xeque pelo cavalo. Então, neste momento, Andersen com as brancas ganha, dando um checkmate. Vou falar um pouquinho agora do meu jogo customizado. Eu fiz todo em EVA. O tabuleiro, as casas foram feitas com 5 centímetros, são quadrados de 5 centímetros. Então, vamos precisar de 32 brancos e 32 pretos. As peças todas foram montadas em quadrados de 4 centímetros. Então, são 16 peças amarelas, representando as cores claras, e 16 azul, representando as escuras. Agora, para o peão, eu fiz esses quadradinhos de 1,5 centímetro de lado. Já as torres é uma cruz que tem 3,3 mais ou menos de lado. 3,3 centímetros. O cavalo é um L, para lembrar o seu movimento, que tem 2 centímetros de lado e 2,8 mais ou menos no lado maior. O bispo, movimentando para as diagonais, fiz um triângulo, que tem mais ou menos 2 centímetros de lado. A rainha, que anda em todas as direções, é um círculo, o diâmetro de 3 centímetros. E para o rei, eu coloquei 3 quadradinhos sobrepostos. O primeiro tem 2,5 centímetros, o segundo 1,5 e o terceiro um pouquinho menos do que 1 centímetro. Então, primeiro, eu recortei os quadradinhos do tabuleiro, colei. Eu colei num pedaço de papelão. Depois, fiz essa borda também em EVA para dar um acabamento. E para as peças, a primeira coisa foi a base com EVA um pouquinho mais espesso, de uns 5 milímetros mais ou menos. Todos os quadradinhos do mesmo tamanho. E por último, as figuras de cima eu fiz com EVA de 2 milímetros. E este foi o resultado. Você aí na sua casa pode usar também EVA ou papelão. Se fizer seu jogo, depois tire uma foto, poste lá no Instagram e me marque, combinado? Deixe aí nos comentários o que achou desse vídeo. E lembrando que na próxima segunda-feira, às 18 horas, estarei aqui trazendo mais novidades. E não se esqueça do mais importante, divirta-se! E obrigada por assistir!